E aí, galera, tranquilo? Bora para mais uma aqui. Questão de número 3. Questão de geometria espacial, né? Ele define um prisma retangular reto, fala quais são suas arestas laterais para você ter os pontos bem definidos. Aí aqui era para ser O e O', tá? Os baricentros das bases A, B, C, D e F. E ele fala de um ponto P que pertence a essa ligação entre O e O', tal que a distância dele até o P seja um sexto da distância dele, da distância entre o O e o O'. Aí ele fala, seja π o plano determinado por P e pelos pontos médios de AB e DF. O plano π divide o prisma em dois sólidos e ele quer a razão entre o volume do sólido menor e o volume do sólido maior. Tá, então, seguinte, vai ser uma questão trabalhosa, porque a geometria espacial a gente precisa analisar a figura e esse tipo de questão de geometria espacial, que você tem uma seção e tudo mais, não é uma questão manjada. Então você tem que realmente analisar com muito cuidado e isso obviamente gera, né, demanda muito tempo. Eu sinceramente acho que eu não faria essa questão na hora da prova. Mas isso é coisa minha, porque eu também não sou tão bom em geometria. Você que tem que analisar isso. Na hora da prova você iria analisar, pô, essa daqui eu vou fazer, essa daqui eu não vou fazer, vou deixar essa aqui por último para tentar. Então, vamos seguir. Vamos tentar fazer o melhor possível aqui. Como que a gente começa isso daqui? Bom, a gente começa com o nosso querido desenho. Então, repara que tem o prisma, né? Mas em cinza claro. A, B, C, D, E, F. Repara que está respeitando as arestas AD, BE e CF. Aí a gente tem o O e o O' que estão no centro dessas bases, tá? E aí você tem um ponto P pertencente a essa ligação aqui, ó. Tá bem? E aí, isso aqui, essa medida a gente vai detalhar bem, mas repara que o PO' está bem mais próximo do que o PO, né? Aí ele dá o plano π determinado pelo ponto P e pelos pontos médios de AB e DF. Então, a gente vai chamar alguns pontos aqui. No segmento AB tem o ponto M, que é o ponto médio. No segmento DF tem o ponto N', que é ponto médio também. E aí, para o M e para o N', a gente tem o N e o M', que são, né, os pontos médios dessas arestas aqui, tá? Da aresta C e da aresta ED, ok? E esse plano, formado aqui por esses pontos que ele comentou, o P, o M e o N', ele obviamente cruza com as outras arestas. A interseção dele com a aresta AC a gente chama de X. A aresta dele com a interseção dele com a aresta EF a gente chama de G. A interseção dele com a aresta EB a gente chama de H. E a interseção dele, né, com a aresta BC, vamos chamar assim, é esse prolongamento aqui que a gente chama de Y. Tá bom? Então acho que eu defini todos os pontos direitinho. Os pontos mais diferentes são os pontos de interseção desse plano, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E justamente, o que a gente precisa analisar? A gente precisa analisar como que a gente acha os sólidos que a gente quer saber o volume. Então eu vou dizer para vocês o seguinte. O V1, o que eu vou chamar de V1, o volume de um dos sólidos que eu quero, ele vai ser o volume da pirâmide V, C, X, Y, menos o volume da pirâmide VFN'G, tá vendo essa pirâmide aqui de cima, tá vendo? Menos o volume HBMY. Ó, essa coisa toda aqui, que é VCXY, tá vendo que ela engloba todo mundo, tudo que está atrás desse plano aqui, entende? Atrás, né, para dentro do papel. Então,
você vai pegar toda essa pirâmide VCXY, vai tirar essa parte de cima, que está fora do prisma, e vai tirar essa parte de fora, que também, obviamente, está fora do prisma, que é essa piramidinha aqui. Então, basicamente, você vai ter que fazer o volume de 3 pirâmides e fazer uma subtração para obter o volume 1. Ah, Casanova, mas e o volume 2? Então, o volume 2 é o complementar, né? Tipo, o volume 2 é dado pelo volume do prisma menos V1. Então é fácil, né? O volume do prisma é a parte mais fácil. Então a gente calculado o V1 e calculado o volume do prisma, a gente calcula V2 e faz a razão V1 sobre V2, tá? Então o grande problema da questão é achar V1, é achar esse volume que eu comentei com vocês. Como que você acha esse volume? Assim, exatamente esse processo. A gente tem que achar VCXY, VFN'G e o HBMY, tá? E se vocês forem tentar fazer, vocês vão ver que faltam distâncias para você conseguir fazer. Então é isso que a gente vai procurar agora. A gente vai procurar as distâncias que a gente precisa. Tá? Então, a gente vai pegar algumas, na verdade 3. A gente vai pegar 3 seções dessa figura aqui. Tá? A primeira vai ser essa daqui. Repara que eu estou pegando o V, o F, o C, que é essa linha aqui. Aí tem o O', tem o M'. Então eu estou pegando do F até o M', que passa pelo O'. E passa também pelo O e pelo M. Tá bom? Aí eu sei que a altura, eu estou chamando todas as arestas desse prisma são iguais. Eu estou chamando elas de 6K. Ah, Casanova, por que você fez isso? Justamente para a distância O'P ser K, que vai facilitar para a gente. E aí O'P é K, então PO vale 5K. Ok? Então, beleza. Aí o meu objetivo vai ser encontrar VF, porque VF é a altura dessa pirâmide aqui de cima, que eu preciso bastante. Então, dá uma olhada. CM corresponde à altura de um triângulo equilátero. Que triângulo equilátero é esse? A base, né? A base, como todos os lados são iguais, é um triângulo equilátero. Então, CM é a altura de um triângulo equilátero de lado 6K. Ou seja, ele mede L raiz de 3 sobre 2, ele mede 3 raiz de 3K. Ok? Vê se isso está direitinho para você. E além disso, como o O é baricentro, OM tem que ser 1/3 de CM. Então, o OM tem que ser raiz de 3K. Ok? Então, aqui no OM entra raiz de 3K. E por semelhança de triângulos, pega o triângulo aqui POM e pega o VCM. Tá? POM semelhante a VCM. E pensa nessa semelhança. Você vai ver que o OP dividido pelo VC tem que ser igual a 1/3, que é o OM dividido pelo CM. Ok? Então, o OP é 1/3 de VC. Tá? Pensa bem nisso. Mas é isso. Isso te indica que o VF vale 9K. Repara, o OP é 1/3 de VC. E o OP eu sei que vale 5K. Então, se o OP vale 5K, o VC, que é essa altura toda, vai valer 15K, que é o triplo, certo? E aí, como vale tudo vale 15K e aqui tem 6K, aqui em cima vai ser 9, justamente para somar com 6 e dar 15. Ok? Eu estou indo um pouquinho rápido, porque eu confio em vocês para as contas e porque são muitas coisas para se fazer. Tá? Esse aqui é só um pedaço. Tá? Eu espero realmente que esteja dando para entender com o que eu estou explicando. Tá? Mas realmente é uma análise, vai ser basicamente análise de semelhança de triângulos para encontrar segmentos. Então, continuando. A gente vai pegar agora uma segunda figura. Vai ser essa daqui. Repara, a gente tem o N',
o O' e o E. Então eu estou pegando agora do N' para o E, passando pelo baricentro aqui. Tá? E aí tem o P de novo, aí tem o H agora. E aí o que eu quero saber é o HB, porque HB é a altura dessa pirâmide aqui, que eu também quero saber. Então repara só, por semelhança também, se você olhar para os triângulos N', OP e N'EH, você vai ver que N'O' é 1/3 do N'E. Então o O'P tem que ser 1/3 de EH, ok? Então o EH tem que ser 3K, justamente para o K ser 1/3 disso. Isso te dá 3K aqui, e consequentemente, como isso tudo é 6K, você encontra HB igual a 3K também, ok? Então isso que você queria, isso é muito importante. E, bem, mais uma vez você encontrou usando semelhança de triângulos, tá? É realmente esse procedimento, tá, da questão. Tentar encontrar os segmentos que você precisa da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível que eu achei para mostrar para vocês é pegando essas seções transversais, para vocês conseguirem enxergar melhor. Tá? Meu foco é isso. Meu foco é que vocês é tentar dar um desenho bonito para vocês conseguirem, se vocês quiserem pausar o vídeo e enxergar, parar, pensar, realmente esse ponto aqui que aparece, tudo mais. Tá? Então é isso. Você encontra o EH é igual a 3K, e em particular o HB, que é mais importante, vai ser 3K também. E aí a terceira figura, repara, a gente tem de novo o V, o F e o C. Aí a gente tem agora pensando no G, pensando nesse ponto aqui. Então a gente está pegando basicamente a parte de trás da nossa figura. Então o que eu quero aqui, basicamente, é encontrar o YB e o GF, porque o YB vai ser parte da base da minha pirâmide pequena e o GF vai ser parte da base da minha pirâmide grande. Tá? Então, repara de novo que também por semelhança você pode dizer que YB olha para os triângulos HYB e para os triângulos VYC, tá? Você pode ver que YB sobre 3K é igual a YB mais 6K dividido por 15K. 15K veio daqui, ok? Esse pedacinho dividido por esse pedação é igual a na verdade, esse pedacinho dividido por esse pedacinho é igual a esse pedação dividido por esse pedação. Bom? E aí isso daqui, se você fizer as contas, te dá que o YB é 3 meios de K. Tá? Só fazer realmente as contas. E isso, em particular, te dá que GF é 9 meios de K. Por quê? Repara só, o YB é 3 meios de K. E eu sei que se o YB, vou até já escrever aqui, ele é 3 meios de K, o EG também vai ser 3 meios de K, né? Porque o EH é igual a HB. Então esses dois triângulos pequenos aqui, eles são congruentes. Tá? Eles têm todos os ângulos iguais e têm lados iguais também. Então o EG tem que ser igual ao YB, 3 meios de K. Se o EG é 3 meios de K, o GF também vai ter que ser 9 meios de K. Porque aí somados eles dão os 6K aqui embaixo, ok? Então, dado que eu encontrei o YB, eu encontro quem é o EG, que é a mesma medida, e eu consigo encontrar com isso o GF, que é só eu fazer 6 menos 3 meios. Tá bom? Então, no fim das contas, você encontrou o YB e encontrou o GF. E, bem, a princípio com isso a gente tem tudo o que a gente precisa para fazer os nossos volumes, que é o que de fato a gente queria. Então, o volume da pirâmide VFN'G, tá? Vai ser, repara, o volume de pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. 1/3 está aqui. A altura é VF, então eu quero que vocês entendam principalmente a base. A base vai ser um triângulo, né, o GFN', e a área de triângulo, o jeito que a gente vai fazer vai ser uma aresta, vezes a outra, vezes o seno do ângulo entre as duas arestas,
dividido por 2, né? BC seno de θ sobre 2, tá bom? E aí, justamente, o GF eu sei quanto mede, o FN' eu não mostrei, mas eu sei, porque o N' não é ponto médio. Então eu sei quanto mede o FN'. O 160 eu também sei, e o VF a gente achou. Então, o volume é dado por isso daqui, 1/3 de 9 meios de K vezes 3K, dividido por 2, vezes raiz de 3 sobre 2, vezes 9K. Que te dá um volume de 81 raiz de 3 sobre 8. Além de tudo, as contas não são muito legais, né? Mas enfim, é isso. Então você encontrou o volume dessa pirâmide aqui de cima. Agora, por semelhança, de novo, né, a gente usou muita semelhança nessa questão, você sabe que essa pirâmide que a gente acabou de calcular o volume, ela está relacionada com a pirâmide grande que eu comentei, o VCXY, né? Que o VCXY é só uma extensão dessa pirâmide menor. E como que eu acho a razão entre os volumes dessas pirâmides, então, dado que eu percebi isso? Você pode fazer a razão de VF por VC e elevar isso ao cubo, né? Porque o VF é equivalente ao VC de uma pirâmide para outra, né? Semelhante a isso. Então, se eu fizer a razão entre eles e elevar ao cubo, eu vou obter a razão entre os volumes. Então, 81 raiz de 3 sobre 8K ao cubo, que é o volume que eu acabei de calcular, dividido por esse volume aqui, vai ser a razão entre 9K e 15K elevado ao cubo. Isso te dá um volume de 375 raiz de 3 sobre 8. Tá bom? Então esse é o volume da pirâmide grande, que a gente vai fazer ela menos as outras. E aí, por fim, o volume da pirâmide HBMY vai ser dado da mesma maneira que a gente fez o primeiro. 1/3 da área da base, a gente vai usar a mesma fórmula, vezes a altura. Repara que 1/3 daqui, a altura é BH, então eu quero que vocês entendam a base. A base, de novo, é um triângulo, então eu posso fazer um segmento vezes o outro, dividido por 2, vezes o seno do ângulo entre eles. E por que agora o ângulo é 120? Porque, repara, ABC é 60. E o Y, ele é um prolongamento de BC. Então, o ângulo MBY tem que ser o complementar, na verdade, o suplementar do 60. Tem que ser 120. Tá? Então, o ângulo MBY, espero que esteja claro, mede 120 graus, porque ele tem que ser 180 menos 60. Tá bom? Então é isso. E substituindo os valores, né, o BY é 3 meios de K, o BM é 3K, porque justamente é metade, né? E o seno de 120 é raiz de 3 sobre 2. O BH é 3K. Então você obtém um volume de 9 raiz de 3 sobre 8 K ao cubo. Tá? Aqui faltou o K ao cubo, peço perdão, mas depois vai entrar ele. Tá? Desculpa mesmo. E aí, com esses volumes na mão, acabou, basicamente. Porque, enfim, a gente vai fazer o que a gente tinha cantado lá no início. O V1 vai ser o volume da pirâmide maior menos os dois volumes pequenos. O volume grande é 375, raiz de 3 sobre 8K ao cubo. O primeiro volume pequeno é 81, raiz de 3 sobre 8K ao cubo. E o outro é 9, raiz de 3 sobre 8K ao cubo. Então, quando você faz esse menos esse, você obtém 285 raiz de 3 sobre 8 vezes K ao cubo. Tranquilo? Tranquilo não tá, né? 20 minutos depois pergunta se tá tranquilo. Não. Mas seria esse procedimento mesmo, tá? Não teria muito para onde fugir. E com esse volume na sua mão, você faz aquilo que eu também falei lá no início. O volume do prisma, ele é fácil de calcular, porque ele é a área da base vezes a altura. A área da base é a área de um triângulo equilátero de lado 6K. 6K ao quadrado, vezes raiz de 3, dividido por 4, vezes a altura, que é 6K. Ok? Acredito que essa parte seja mais tranquila da questão disparada.
E aí isso te dá um volume de 54 raiz de 3 K ao cubo. Ok? Então esse volume do prisma menos o volume V1 vai te dar o volume V2, que é o restante do volume, que é o que você quer saber. E aí isso te dá 54 raiz de 3K ao cubo menos 285 raiz de 3 sobre 8K ao cubo, que te dá 147 raiz de 3 sobre 8K ao cubo. E agora sim acabou. Porque finalmente a razão entre os dois volumes é para que o raiz de 3, o 8 e o K ao cubo cortam. Fica 147 sobre 285, que finalmente te dá 49 sobre 95. Ufa, realmente a questão é bem trabalhosa. Bem trabalhosa. Tudo bem, eu fiz explicando para vocês e tudo mais, mas eu demorei mais de 20 minutos para fazer aqui. Na hora da prova, quanto tempo será que demoraria? Para você perceber isso, para você pensar isso, para você montar isso. Demora muito, cara. Então, eu acho que essa questão não era para se fazer a princípio. Claro, não é para você desistir, mas é para você deixar fazer um pouquinho, depois fazer outro pouquinho, depois fazer outro pouquinho. É meio isso, assim. Se você fazer direto, a sua cabeça não vai conseguir processar. Tá, mas é isso. A resposta é a letra B. Ah, eu nem escrevi. Nem botei o círculozinho na letra B. Perdão. Mas é a letra B, a resposta, tá? Tá bem sinalizado aqui. Então é isso. Espero de verdade que vocês tenham entendido. E vamos para a próxima aí.